Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia, nessa terça-feira, dia 3 de janeiro. Já feliz ano novo para vocês, depois de termos celebrado o Natal. Aqui estamos junto com vocês, Padre Felipe Neco. Feliz ano novo, que alegria estar com vocês de novo. Aqui é o Padre Renan Tcheca, mais uma vez, começando o ano, junto com vocês, Católico Você Sabia, sempre uma alegria estar aqui. E vamos começar bem, né? Começar nessa terça-feira, dia 3, hoje, festa do Santo Nome de Jesus, que foi o nosso primeiro tema, né? Nosso primeiro programa 001, né? Do nosso começo daqui, já 3 anos estamos celebrando nesse mês de janeiro. Estamos né? lembrando do aniversário, pode mandar presentes. Pode mandar sim, então a gente começou lá em janeiro de 2020, você que não ouviu ainda o programa número 100, o episódio número 100, que a gente fala sobre o Católico Você Sabia, mas podem aí depois dar uma checada lá. E a gente começou em janeiro de 2020 e nesse janeiro já 3 aninhos, que alegria, festejando de aniversário. E hoje, né, o mês de aniversário, mas hoje para nós também é uma festa muito especial, que hoje é a data da fundação dos Legionários de Cristo. Nossa congregação, estamos celebrando hoje 82 anos de vida como congregação. Também é uma alegria poder celebrar junto de vocês, nós Legionários de Cristo, nós padres aqui do Católico Você Sabia, agradecendo a Deus pelo dom da nossa congregação, da nossa vocação, do nosso carisma, e pedir a Deus que dentro dessa nossa renovação que estamos passando, que possamos continuar levando esse nosso carisma a todas as pessoas que Deus nos tem encomendado na nossa missão, né? Tivemos a celebração da Santa Missa, éramos uns 30 sacerdotes mais ou menos, depois veio uma celebração, um pouco de festa, e depois tivemos o nosso canto do Christus Vincit, que fazemos com a subida das bandeiras, com a alça das bandeiras, que fazemos nos dias de festa próprios da legião, da congregação e também festas grandes da igreja. E aí tivemos, né, com a presença aí de vários padres na celebração, com os irmãos, os diáconos, e pois super bem. E aqui pois já festejamos na manhã, jogamos, eu fui dar uma caminhadinha para dar uma melhoradinha no café da manhã, uma baixadinha no café da manhã, depois uma piscininha. O padre já com os outros padres foram jogar bola aí. Não sei nem como é que foi o futebol intenso, lá. Nossa senhora, intenso, estou tudo quebrado. A gente sai jogar, é muito bom, é um campo aqui que nos empresta, um campo profissional, muito bom. Mas depois quando voltamos tá todos os padres mancando, é o jogo do ano. É a idade também, né? É o nosso jogo, e depois a gente brinca durante o ano, mas esse jogo tem que ter, né? É o jogo do Natal, do ano. Tá todo mundo esperando por esse momento. Né? Mas foi bom, ficou um empate amistoso, então. Sim, 9-9, eu acho, né? Jogamos 2 tempos de 50 minutos, foi bom. A gente ainda está em forma, né? Ainda está aguentando todo esse tempo. Bom, tudo queimado, doendo agora, mas estamos aí, né? Estamos vivos. Choveu lá também? Aqui não choveu. Aqui no finalzinho, foi aqui já no finalzinho da piscina, caiu um pouquinho de chuva. Durante o jogo, então meio nublado, depois solzinho, mas deu para queimar bem, né? Nossa, deu uma queimada que, nossa senhora, mas tudo vale, né? Para descansar um pouco e para celebrar essa nossa festa de hoje, né? Como vocês sabem, hoje é o nosso último dia aqui de convivência. Os padres já... Estamos já se despedindo. Hoje já na tarde, final da tarde, na noite, depois do jantar, muitos já vão embora hoje. A comunidade de Curitiba acho que vai só amanhã de manhã. As comunidades de São Paulo já vão embora hoje para dormir na sua cama, na sua caminha lá, no seu quarto, então cada um em sua casa. Mas hoje já terminamos com a celebração do festejo de Reis. A gente não falou do festejo de Reis ainda. Não falamos, né? Na verdade é que é uma tradição mexicana, eu acho, né? Mas é interessante falar sobre os Reis Magos e também o festejo de Reis no mundo afora. Mas temos nosso festejo de Reis aqui, onde recebemos nossos presentes. Os nossos superiores aí nos concedem alguns presentes que solicitamos para casa, e temos aí umas cartas aos reis. Vamos ter que fazer um programa para um pouquinho falar dessas coisas. Vamos ter que falar, sim. De repente o próximo aí, né? Não sei. E nada, depois do festejo do rei já jantamos, e depois já partirão os padres que já estão mais aqui em São Paulo. E já voltamos à nossa vida ordinária. Já dia 4 já estamos já começa o candidato, né? Amanhã chegam os novos jovens, 3 jovens, chegam para iniciar seu período de discernimento dentro do noviciado, dentro da congregação dos legionários. Esse é o primeiro passo de discernimento, o período de candidatado que chamamos, que são de 2 meses. E depois, os que desejam ficar e que são aceitos pela congregação, pois iniciam seu período de postulantado até agosto,
quando recebem o uniforme, né, depois desse período também de discernimento, recebe o uniforme para iniciar o noviciado. Então, pois a casa vai ter mais 3 membros novos a partir de amanhã. E nada, e aqui já voltamos com tudo aqui. Amanhã eu já começo a atender a paróquia do Padre Renan, a paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, Nosso no grande Parque substituto. Morumbi. Já vou estar indo para lá celebrar a missa das 18 horas durante a semana. E no sábado, 17 horas. E no domingo, 8, 11, 9? 9, Melhor, pode dá para dormir dormir um um pouquinho pouquinho mais. mais. 9, 11, 11 6h30 e da tarde. 18h30. Vai Então vocês lotar, aí, vai não lotar vai todo nada. mundo querendo ver o Padre Felipe lá em Mas São vocês Paulo. que estão em São Paulo, estão próximo ali ao Parque Morumbi, Ali é Vila Andrade, a Paraisópolis, gente Vila chama ali Andrade. Vila Andrade, toda aquela região, né? Mas está na rua Itapaiuna, que é a rua do lado do Világio Panambi, por ali, né? Mas toda aquela Não região é Vila conheço. Andrade. Então, vamos estar aí celebrando todas essas 2 semanas, quase 2 semanas, não, mais de 2 semanas, desde o dia 4 até o dia 20. A gente vai estar de férias, os padres, né? Os párocos, vigários, vamos de férias, então o Padre Felipe vai substituir-nos lá, né? Então, pois vocês aí estão altamente convidados. Essa semana não tem nem muito o que contar. A gente esteve aqui. Retiro que a gente fez, né? Final do ano, retiro que a gente comentou que ia fazer no dia 31. Tivemos retiro durante o dia. Eu celebrei missa fora. No dia 31 mesmo tive 2 missas. Na quinta-feira celebrei numa comunidade também, no dia 30. Na quinta-feira, pois. E a convivência nossa aqui. Eu tive o retiro junto com os padres todos, né? Na verdade é muito bonito, uma tradição da nossa congregação fazer retiro um dia todo no dia 31. Normalmente a gente faz retiro todo mês, temos retiro todo mês, né, de renovação, mas é até meio-dia, são 3, 4 horas de retiro, 2 meditações, 3 meditações, a Santa Missa. Mas agora no último dia do ano a gente dedica o dia todo, praticamente até às 6 da tarde, termina com o terço, com a bênção do Santíssimo, o canto do Te Deum, né? O canto de ação de graças, para até a igreja concede indulgência, né, nessa ocasião. E então é uma tradição que eu particularmente gosto, viver esse dia 31 em retiro, né? Sei que muita gente está pulando ondinha na praia, outros estão se vestindo de branco e fazendo oferta para Iemanjá, essas coisas, mas tenho certeza que o membro do católico sabia, está buscando missa para viver bem a Santa Missa, esse momento de graça. Nós estamos em retiro e depois do retiro, para celebrar, iniciar bem o ano novo, temos o jantar de ano novo, que nosso jantar é... Eu já estou numa idade que eu prefiro dormir. Eu não sou muito de festa, eu gosto de dormir. O meu negócio é dormir, eu estou cansado, né? Então eu não sou de acordar para ver os fogos, não. Se eu tivesse de repente aí na praia, Copacabana, mas aqui em Arujá, levantar para ver os fogos, eu não sou muito não, né? Eu fiquei acordado o padre todo, já acordou, né? Assisti um filme até que já tinham visto a comunidade de Curitiba, Glass Onion, que é do Knives Out, né? Entre Facas, é a segundo filme número 2 aí, mas que segue só o detetive lá. Vimos ali, acabou que ficou só 2 pares. Começamos acho que 3, 4, terminou só 2 pares. Foram dormir à tarde. E aí fiquei lá esperando da hora dos fogos, fomos lá, vimos os fogos um pouco. Teve muito fogueteiro de Arujá, né? Era... Mas eu não, fui dormir. Não, tinha como 4, daqui dava pra ver 4, 5 cidades mais ou menos que estavam com fogos aqui. Bom, que bom. E depois eu no dia 1º a gente celebra a Mãe de Deus, né? Eu tive o convite, muito bonito para mim, né? Foi uma graça também de poder celebrar com umas famílias. Me pediram, né? Me convidaram. E, enfim, um padre aí da nossa comunidade lá de São Paulo, um diácono, falou: olha, estão pedindo uma missa, você pode ir? Eu posso, feliz da vida, né? E fui celebrar em Bragança Paulista, numa chácara, né? Um rancho, um sítio, não sei o que é, uma fazenda, que tinha lá a casa de descanso com lago e tal, e era muito bonito, eram como 4 famílias, todas juntas passando ali o ano novo, um ambiente muito familiar, muito tranquilo, muito sereno, crianças, né? Então tudo que a gente gosta, celebrar no meio de família. E lá tem uma capela. Então eles pediram: padres, pode celebrar aqui na capela? Eu celebrei na capela, foi o início do ano 2023 para essas famílias, e para mim uma graça também estar sempre no meio das famílias, né? Falei para eles: olha, muito bonito, tem gente que começa o ano ofertando coisas aí, Iemanjá, essas coisas, e vocês vêm aqui pedir a Santa Missa, que graça, e para mim é um presente também, né?
Eu aproveitei e falei para eles, todos são de São Paulo e estavam descansando ali no sítio em Bragança Paulista. Eu aproveitei e falei para eles, se estiver lá em São Paulo e convidar para um cafezinho, eu vou também, né? Pode deixar marcado aí, né? Aí eles falaram que iam chamar, né? Foi um momento muito bonito, celebrei ali o dia 1º. Depois voltei para cá, enfim, tivemos o dia 2 reuniões, programação, projetos dos legionários no Brasil, né, desafios, o nosso diretor territorial está aqui e passando as nossas lutas, desafios, enfim. E hoje, dia 3, estamos aqui com vocês celebrando esse aniversário 82 da nossa congregação, né, com muita alegria. Enfim, não sei, Padre Felipe, o que mais que a gente tem que contar, senão já começamos, né? Eu nem vi que hora começou aqui o Já deu 10 tempo. minutos, já tá bom já. Vamos dá pra fazer mais começar. curtinho. Hoje eu toco a você aí, né? Um tema que, pois, é como uma sequência do meu tema, mas aí vamos. Pois é, então, na verdade eu estava pensando em outro tema, mas aí com tantas publicações e coisas que chegaram nesses dias sobre o nosso amado Papa Bento XVI, e é realmente um presente de Deus para nós. Então eu li o testamento do Papa Bento XVI, gostei, tem alguns pontos importantes para nós, como testemunho que ele nos deixou, e achei que seria interessante ler esse testamento aqui com você, ouvinte do Católico Se Sabia, e comentar um pouco, né, conversar sobre isso. Tem 2, 3 pontos muito importantes e eu acredito que é um grande legado que ele nos deixa, né? Vamos ver se no final vocês conseguem perceber como eu percebi que tem uma virtude que é fundamental no Papa Bento XVI, né? E que saiu muito evidente também no testamento que ele escreveu. Eu queria falar disso, então, o testamento do Papa Bento XVI, né? Eu acho que também ele merece, pode ser até uma homenagem do nosso podcast Católico Se Sabia, ao nosso amado Papa. Eu estou aqui no escritório do Padre Felipe, ele até tirou uma foto agora, não sei se vai publicar aí no Instagram, mas Não, mandei para um casal querido de amigos de Curitiba, que justo estava perguntando por nós. Mandou. Falando que estamos ocupados gravando. Mas aqui no escritório do Padre Felipe, eu já pedi para ele não quis me dar, tá pegado. Mas temos os 4 volumes das homilias do Papa Bento XVI. Isso aqui, né? Foi bem caro, uma riqueza. Não só também de caro também. É uma riqueza. Se algum ouvinte quer me doar, eu aceito, né? O Padre Felipe não quis estar aqui guardado, ele usa, eu sei que ele usa. Molokai, né? que organizou. Está muito bem feito. Muito bem feito, material muito bom. E para as nossas homilias sempre é uma riqueza. Então, assim, o Papa Bento deixou um legado muito grande e ele merece. O Padre Felipe fez, nós conversamos semana passada sobre a vida dele, a obra dele, né? Hoje eu queria comentar sobre o testamento. Acabei de ver, com certa tristeza também, uma publicação. Eu vi de outro, né, e agora não me lembro quem foi que postou, acho que foi um sacerdote, o padre Gabriel Vilaverde. O padre Gabriel Vilaverde repostou uma bobagem aí do Frei Leonardo Boff, ex-frei, né? Condenado, e, enfim, não é como se diz, que recebeu a pena, né, reduzida ao estado laical e tudo isso. Então, mas Teologia da Libertação, como foi condenado, graças a Deus o Papa Bento condenou a Teologia da Libertação tantas vezes, né, como cardeal. Então, claro, Leonardo Boff falou que é um retrógrado, que é um monte de... Que tristeza. É uma pena que engana tanta gente, né? Mas tem muita coisa saindo agora dele. Vimos agora os também... Os cardeais também, pedindo já para declará-lo já grande, né? Magno doutor. Exatamente, da igreja. Doutor da igreja. Então tem um legado enorme e esperemos que também outra notícia, o tema da liturgia, enfim, tanta coisa que a gente vai sabendo, vai vendo agora, mas eu acho que ele merece mais essa homenagem. Então vamos dedicar esse programa também ao Papa Bento XVI de feliz memória e ler aqui juntos o testamento do Papa Bento XVI que escreveu, foi publicado agora. Parêntese aqui antes de o padre começar, né? É algo que, pelo que eu vi, é algo novo dentro da realidade dos papas, porque eu busquei aqui, João 23 não tem um testamento, eu creio. Mas
o Papa Paulo VI e depois acho que o Papa João Paulo I era inesperado, né? Então não creio que chegou a dar tempo de preparar, mas tanto o Papa Paulo VI como o Papa João Paulo II, eles deixaram um testamento, né? Tá até na página do Vaticano, eu estou aqui com eles aberto aqui, e sempre é de muita riqueza, né? Uma riqueza que os papas, eles mesmos deixam esse testamento espiritual, algumas notas, né? Falando, né? Pois desde um aspecto sempre muito profundo de fé, né? E é bem curtinho. O do Papa Paulo VI são como 1,5 página, 2 páginas. O Papa João Paulo II são como 2 também. É, mas muito bonito, né? De muita riqueza e que serve para todos nós. Vou deixar o Parerna aí comentar. Então. Do Papa Bento também são como 2 páginas e depois eu comentei mais coisas que eu li por aí e que completei, mas o testamento são 2 páginas. O testamento é algo que a pessoa que, enfim, falece deixou escrito para a posse daqueles que ele quer deixar como herança, né? Então, o testamento espiritual o Papa prepara quando percebe que está chegando o seu momento de partir, e ele prepara aquilo que ele nos quer deixar como herança. Eu acho que esse é um pano de fundo desse nosso programa hoje. É o que o Papa Bento XVI, ele mesmo nos quis deixar como herança a nós católicos. Temos que pensar que esse testamento espiritual foi escrito em 2006. Em 2006, o Papa escreveu o testamento espiritual. Em 2006, ele foi eleito Papa em 2005, então um ano depois do seu pontificado, ele já preparou o seu testamento. Não sei dizer isso, né, eu não saberia se durante algum ano ele de repente vai, retoca aqui, muda lá, enfim, conforme vai passando o tempo, mas o fato é que ele nos deixou aquilo que espiritualmente ele nos quer deixar como herança. E eu achei muito bonito, então vamos comentar coisas mais tocantes, né? Até para honrar melhor esse grande homem de Deus que temos agora como intercessor na glória. Então o testamento, iniciando, diz assim: nesta hora derradeira de minha vida, quando olho para as décadas por que passei, vejo antes de mais nada quanto tenho a agradecer. E aqui eu faço uma pausa, dizendo que o primeiro elemento do testamento espiritual do Papa Bento é agradecer. Isso fica também como lição para nós, que estamos acostumados a nos dirigir a Deus para pedir, não entendo por que isso, por que aquilo, e esquecemos de olhar para trás e ver que se estamos em pé é por graça de Deus. Até aqui o Senhor nos acompanhou, diz a Sagrada Escritura. Então, temos que agradecer, continuamente agradecer pelas graças que Deus nos tem dado, mesmo que não entendemos, mas a mão dele está do nosso lado sempre. O Papa Bento já dizia isso em 2006, quando começou a escrever: vejo antes de mais nada quanto tenho a agradecer. E aí ele começa: agradeço em primeiro lugar a Deus, fonte de toda a boa dádiva, que me deu a vida e me guiou por momentos de confusão, que sempre me levantou quando eu começava a vacilar e me devolveu tantas vezes a luz de sua face. Em retrospectiva, vejo e compreendo que até mesmo os trechos mais escuros e difíceis desse caminho serviram à minha salvação, e que foi precisamente aí que ele mais me guiou. Vejam que homem de fé, faço outra pausa aqui, né? E como nos ensina esse grande Papa, momentos escuros, difíceis, serviram para minha salvação. Eu me pergunto quantas vezes nós, católicos, nós padres, no nosso caso aqui o Padre Felipe e eu, vemos os momentos escuros da nossa vida como meios que Deus se utiliza para a nossa salvação. E olha o exemplo de fé que o Papa Bento nos deixa como testamento espiritual. Agradecer a Deus pelos momentos escuros, porque tudo Deus serviu para a nossa salvação. No podcast passado, o Padre Felipe falou da vida dele e vimos quantas provações, quantas lutas, e no entanto agradece a Deus por todos esses momentos que serviram para preparar a sua salvação. E diz o Papa, e foi precisamente aí, nesses momentos escuros, que ele mais me guiou. Depois o Papa Bento começa a agradecer pela sua família. Continua: agradeço a meus pais que me deram a vida numa época difícil, e que, à custa de grandes sacrifícios, me proporcionaram um lar maravilhoso com o seu amor, que ilumina como luzeiro todos os meus dias até hoje. A fé clara e evidente de meu pai ensinou-nos a crer ainda meninos, e manteve-se firme como guia em meio a todas as minhas conquistas científicas.
A piedade sincera e a grande bondade de minha mãe são um legado que nunca lhe poderei agradecer o bastante. Minha irmã tem me servido há décadas, abnegada e afetuosa. Meu irmão, com a clarividência de seus juízos, com sua poderosa determinação e com a serenidade de seu coração, soube sempre me aplainar o caminho. Sem esse constante preceder-me e acompanhar-me, eu não seria capaz de achar o caminho certo. Aqui eu vejo que o Papa Bento está agradecendo a Deus por aquilo que para ele é a base de toda a sua vida, onde ele aprendeu a ser católico, onde ele aprendeu os valores, onde ele aprendeu o estudo, a seriedade, as relações, tudo que é na família. Eu acho que também nós podemos ler nas entrelinhas, dado que é um testamento espiritual, ou seja, algo que ele nos quer deixar, um convite a valorizar mais as famílias. Família que está tão atacada no mundo de hoje, né? Família que está tão destruída no mundo de hoje. E como você que é pai, você que é mãe, veja a importância de ter um pai e uma mãe católicos que ensina a seus filhos os caminhos do Senhor. E você que é filho, veja a importância de reconhecer a mão de Deus nos seus pais. De repente pode ter alguma experiência difícil, mas o Papa Bento vê em tudo isso também a mão de Deus, como já falávamos, né? Enfim, um convite a valorizar também nossas famílias. Pois o seguinte passo do testamento, o Papa continua agradecendo pelos amigos que ele foi encontrando ao longo do caminho. Agradeço a Deus do fundo do coração os muitos amigos, homens e mulheres que ele sempre pôs ao meu lado, colegas de trabalho em todas as etapas do meu caminho, os professores e alunos que me deu. Com gratidão, confio-os todos a sua bondade. E quero agradecer ao Senhor por minha bela pátria nos pré-Alpes bávaros, no qual sempre vi brilhar o esplendor do próprio Criador. Agradeço ao povo de minha terra natal por ter me permitido experimentar inumeráveis vezes a beleza da fé. E olha só que forte isso. E quero parar de novo porque é o que ele fala para 2006. Olha o alerta para nós, 2006 para o seu povo. Agradecendo pelo seu povo, e ele diz: rezo para que o nosso país continue a ser um país de fé. Peço-vos, caros compatriotas, que não vos deixeis afastar da fé. Forte isso. Porque agora a gente está vendo na Alemanha o que está acontecendo na igreja na Alemanha. Em 2006 o Papa Bento escreveu esse testamento dizendo: peço-vos, caros compatriotas, que não vos deixeis afastar da fé. Olha que pedido tão importante ele nos faz nesses momentos escuros da igreja na Alemanha. Não é novidade para ninguém que nós estamos muito próximos de um cisma na igreja da Alemanha, porque o que estão promovendo ali vai contra a revelação, o magistério e contra tudo, né? As propostas do sínodo da Alemanha. O Papa Francisco, em privado, isso não foi publicado, mas em privado, se sabe, ele disse, né, que conversou com o responsável da Conferência Episcopal da Alemanha e falou: olha, senhor bispo, nós já temos uma igreja evangélica muito boa na Alemanha, não precisamos de duas. A gente é igreja católica, é isso que você está pedindo, não é? Então, estamos muito próximos de um cisma por tudo que estão propondo na igreja na Alemanha. O Papa sabia disso e convidava, na época já, a não se afastar da fé. E continua o Papa Bento. E por fim agradeço a Deus por toda a beleza que pude experimentar nas várias etapas da minha peregrinação, mas especialmente em Roma e na Itália, que tem sido a minha segunda pátria. O Papa morou tanto tempo ali, particularmente no Vaticano, onde ele trabalhou por muitos anos ao lado do grande Papa Santo João Paulo II. O que disse antes a meus compatriotas, digo agora a todos quantos na igreja foram confiados ao meu serviço. Pedido, portanto, a nós, todos católicos, permanecei firmes na fé, não vos deixeis confundir. A ciência, tanto as ciências naturais como a investigação histórica, especialmente a exegese bíblica, dá muitas vezes a impressão de oferecer soluções irrefutáveis contra a fé católica. Atenção, católicos, atenção você católico, você ouvinte do Católico, você sabe, isso aqui é um alerta para nós, hein? Hoje, em nome da ciência, se rejeitam princípios básicos da fé, princípios básicos da moral cristã, e parece
que é oferecer soluções, dizia o Papa. Não percamos a fé, não é esse o caminho. E o Papa, no seu testamento espiritual, nos deixa também esse alerta, né, muito importante nos tempos de hoje, onde a ciência está contra a liberdade, contra a dignidade da pessoa humana e contra tantos outros princípios da moral e da fé cristã. E o Papa Bento, no seu testamento, disse: não percamos a fé diante do que a ciência nos vai pedindo, do que, enfim, a investigação científica vai colocando como respostas. Não é por aí. Não é por aí que nos realizamos. Tanto que basta ver tanta frustração no mundo de hoje, quando parece que a tecnologia invadiu tudo, deveríamos ser mais felizes e não somos, né? Por quê? Porque um caminho sem Deus não se pode fazer, né? Testemunhei ao longo de muito tempo as transformações da ciência natural e pude comprovar como aparentes certezas contra a fé se esvaíram, provando não ser ciência, mas apenas interpretações filosóficas com aparência científica, ou seja, uma mentira, um engano. É isso que as verdades da ciência, quando estão em oposição à fé, nos revelam, que é uma mentira. Manipulam a linguagem, manipulam a mente das pessoas para enganar. Atenção, católico, hoje existe uma manipulação da linguagem. Vou fazer um parênteses aqui para falar da fala da nossa ministra da Saúde, né? Disse que vai revogar os decretos. Depois o padre Felipe pode encontrar aí melhor, mas revogar os decretos que vão contra a ciência em relação à saúde sexual e reprodutiva. Nossa, que frase bonita. Uau, que maravilhoso. No fundo está abrindo para toda a questão do aborto e da quebra da dignidade da pessoa humana. Ou seja, esse é o que faz a ciência hoje muitas vezes, né? Não estou condenando a ciência falsa, né? A ciência mentirosa. Coloca uma linguagem bonita, mas manipula, engana. E o Papa Bento sabe disso. Nós temos que estar preparados para dar razões à nossa fé e defender a nossa fé. Por isso disse o Papa, eu percebi, pude comprovar que aparentes certezas contra a fé se esvaíram, provando não ser ciências. É uma mentira, um engano. E hoje muitas pessoas se deixam enganar. E o Papa nos convida nesse testamento, não percam a fé. E continua dizendo, como por outro lado, é em diálogo com as ciências naturais que a fé tem aprendido a compreender melhor os limites do alcance de suas afirmações e, portanto, o que ela realmente é. A fé ajuda a ciência quando a ciência percebe que tem limite. Há já 60 anos que acompanho o caminho da teologia. Sabemos que o Papa Bento é o grande teólogo da era contemporânea, né? 60 anos que acompanho o caminho da teologia, especialmente o dos estudos bíblicos, e tenho visto no suceder das gerações teses aparentemente inabaláveis desmoronarem-se, revelando-se meras hipóteses. Aí ele coloca alguns exemplos: a geração liberal, a geração existencialista, a geração marxista. Vi e vejo como, de emaranhado de hipóteses, a razoabilidade da fé ressurgiu e está ressurgindo de novo. Jesus Cristo é verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida. E a Igreja, com todas as suas insuficiências, é verdadeiramente o seu corpo. Queridos ouvintes, o Papa, depois de tudo o que viveu, nos reforça: só em Cristo encontramos a plena realização. Então eu acho que até aqui ainda não terminou, falta um parágrafo do testamento, né? Como eu disse, mas até aqui o Papa nos está convidando a agradecer, mesmo os momentos escuros, e nos está convidando a não perder a fé nesses momentos de crise na Igreja e na sociedade, onde a nome de ciências ou de verdades científicas ou de, enfim, nós conhecemos como ideologias, a nome disso se vai deixando a fé de lado, a fé verdadeira. Tudo isso cai. O marxismo caiu, hoje está com outro nome, mas não é onde vamos encontrar a felicidade. Aí está presente hoje o marxismo cultural, presente na nossa sociedade brasileira, muito presente na sociedade brasileira. Não é por aí, não é onde vamos encontrar a felicidade. Aí estão agora o galinho cantando. O galinho tá cantando. Eu tava aqui com o dedo aqui, não deixei ele cantar, eu tava segurando o galinho. Baixinho aqui. Cantou dessa vez, da outra vez eu levei um susto aqui. Agora ele tá cansado, né? Tá celebrando a festa nossa, cansou, né?
Fala do galinho aqui, tá muito festeiro. É, a gente percebe na sociedade brasileira, né, está muito presente o marxismo cultural e, portanto, é isso, uma manipulação da linguagem para fazer com que nossos adolescentes e jovens comecem a falar na ideologia de gênero e aborto e feminismo e todos os ismos da vida e materialismo, e a igreja é contra essas coisas, a igreja sempre retrógrada, não sei o quê, estamos no século XXI e a igreja ainda defende esses negócios aí da Idade Média, um monte de coisa. Não é por aí, a sociedade não se realiza, não estamos felizes, estamos frustrados. Por quê? Porque um caminho de vida sem Deus, mesmo que se revele como um caminho científico, sem Deus, sem a fé, não funciona. Olha o testamento que o Papa nos está deixando, não percam a fé, Jesus Cristo continua sendo o caminho, a verdade e a vida. E depois vem a última parte do testamento, que para mim, particularmente, até agora foi um convite do Papa. Convite a agradecer, convite a ver a mão de Deus, assim como ele viu na vida dele, ver na nossa vida também. Convite a não perder a fé. Mas para mim agora, essa última parte, que é o final, é o grande modelo, o grande testemunho que o Papa Bento XVI nos deixa. Nesse testamento, para mim, essa última parte é o que fala realmente de quem é esse grande homem. E ele conclui assim: enfim, peço-vos humildemente que rezeis por mim. Opa, agora o galinho saiu, disparou aqui uma. Diz o Papa: enfim, peço-vos humildemente que rezeis por mim, para que o Senhor, apesar de todos os meus pecados e deficiências, acolha-me às moradas eternas. E todos quantos me foram confiados, minhas sinceras orações, dia após dia. E eu digo que esse é para mim, a parte mais bonita, e assim termina, né? Termina o testamento do Papa Bento. Como vem, é breve, né? Eu ainda tenho muita coisa aqui para falar, mas o texto em si termina assim, né? Peço-vos humildemente que rezeis por mim para que o Senhor me acolha, apesar dos meus pecados e deficiências, me acolha nas moradas eternas. E eu digo que é a parte para mim mais bonita porque fala da grande característica do Papa Bento XVI, que é a humildade. A humildade que faz com que ele pede que o Senhor o possa acolher. E temos falado muito sobre a humildade do Papa Bento, né, que foi o que mais destacou. Eu queria ainda aprofundar um pouco nesse tema, falando dessa virtude, né, mesmo que o tema testamento espiritual já está concluído, assim, o texto é muito breve. Então, agradece pela família, agradece pelos amigos, agradece pelo seu país, convida a não perder a fé, a Alemanha, convida os católicos do mundo todo a não perder a fé, e finalmente, diante da ciência e tal, né, e finalmente pede que rezem para que o Senhor o acolha nas moradas eternas. Esse é o testamento do Papa. O que me fala, né, além de tudo isso que eu já comentei agora, essa última parte me fala dessa humildade, característica desse grande homem, né? E eu queria aprofundar um pouquinho nesse tema, dado que me chamou sempre muita atenção. A renúncia do Papa Bento XVI foi algo que impactou o mundo inteiro e, no entanto, falou de quem é o Papa Bento XVI, essa renúncia. Imagina vocês que alguém que tem o poder de governar a igreja percebe que, não tendo mais forças, é o momento dele passar para outro essa autoridade confiada por Deus, e ele renuncia a tudo isso pelo bem da igreja. E ele disse na época, e repetiu tantas vezes: eu não abandonei a igreja, eu continuo servindo de outro modo, de um modo que eu consigo, porque com as minhas forças, como Papa, eu não consigo mais. Sabe, alguém dizer isso tem que ter uma humildade grandíssima, uma humildade super profunda. E essa, para mim, é a principal característica do Papa Bento, que ele deixa aparecer também na parte final do seu testamento, né? O Papa, que foi um grande combatente contra a ditadura do relativismo, um grande ícone da ortodoxia, da fidelidade à Sagrada Escritura, à tradição, ao magistério, mesmo sendo um dos maiores teólogos de seu tempo, Joseph Ratzinger portava consigo uma humildade genuína de quem se reconhece limitado e necessitado da graça de Deus. Se vocês se lembram, a primeira saudação
a multidão na Praça de São Pedro, Bento XVI resumiu bem o que seria o seu pontificado nessas palavras: depois do grande Papa João Paulo II, os cardeais escolheram a mim, um simples e humilde trabalhador na vinha do Senhor. Consola-me o fato de que o Senhor sabe agir ainda que com instrumentos insuficientes. E sobretudo recomendo-me a vossas orações. Na alegria do Senhor ressuscitado, confiantes na sua ajuda permanente, vamos em frente. O Senhor nos ajudará. E Maria, sua mãe, está conosco. Obrigado. Essa frase marcou o seu pontificado. Foi a primeira frase dele como Papa e marcou o seu pontificado. Simples e humilde trabalhador na vinha do Senhor, onde ele já desde o início diz: o que me consola é que o Senhor sabe fazer coisas grandes mesmo com os instrumentos limitados. E diz: se o Senhor me pede, eu estou aqui, Ele está comigo, Maria está comigo, peço suas orações. É exatamente o que ele está fazendo no testamento. Peço suas orações para que o Senhor me possa salvar, levar para o céu. Foram quase 8 anos de um pontificado marcante, sobretudo porque seu principal objetivo era fazer com que Deus fosse o único protagonista da igreja, da sociedade e de toda a história humana. Deus. E justamente por isso o Papa Bento XVI incentivou tanto os sacerdotes a evangelizar através dos meios de comunicação e da internet, para que levassem a todos os povos o Cristo ressuscitado, o único que pode restaurar a natureza humana decaída e elevá-la à dignidade de Filho de Deus. Os sacerdotes se sentiram muito motivados a levar essa mensagem. O Papa Bento XVI foi o que decretou, promulgou o ano sacerdotal. Em 16 de maio de 2010, por ocasião da 44º Dia Mundial das Comunicações, o Papa Bento publicou uma mensagem intitulada O Sacerdote e a Pastoral no Mundo Digital, na qual afirma que a internet não é apenas um espaço a ser ocupado, como se estivéssemos cumprindo a mera exigência de marcar presença, mas é um meio útil, inclusive para a evangelização e a catequese. Nós estamos hoje servindo-nos desse meio aqui com o nosso podcast Católicos e Sabia. O Papa Bento incentivou os padres a fazer isso. É algo que tentamos, sempre. Uma das coisas mais belas que eu já vi no Papa foi o seu gesto de humildade profunda ao renunciar, como eu dizia, alguém que tem o poder de governar a igreja, reconhecer que não tem força para fazê-lo e por isso renuncia, é um gesto de profunda humildade. Enfim, tem muitas teorias por aí, mas o fato é que o que ele disse é 2013, citando o Evangelho da Transfiguração. Queridos irmãos e irmãs, esta palavra de Deus eu a sinto de modo particular dirigida a mim, neste momento da minha vida. O Senhor me chama a subir o monte para me dedicar ainda mais à oração e à meditação. Mas isso não significa abandonar a igreja, pelo contrário. Se Deus me pede isso, é precisamente para que eu possa continuar a servi-la com a mesma dedicação e o mesmo amor com que fiz até agora, mas de um modo mais adequado à minha idade e às minhas forças. Maravilhoso esse testemunho do Papa, que mostra que o que ele quer é continuar servindo a igreja e continuar até o fim, com a sua oração, com o seu testemunho. Não sei, concluindo já, eu li, pesquisei um pouquinho também, recebi notícia, eu não sei como terminou. Não sei se o padre Felipe já escutou falar, mas foi lançado, eu agora não vou nem saber que ano que foi, mas foi lançado uma campanha que se chamava, faz 10 anos, 2012 portanto, Lápis para Bento XVI. Eu confesso que não sei se foi possível levar a cabo essa iniciativa, mas era uma campanha que agora com a sua morte veio à tona alguns testemunhos, A iniciativa pretendia reunir testemunhos de pessoas ao redor do mundo que foram influenciadas pelos escritos do Papa. Segundo os organizadores que mantinham, eu pesquisei e já não tem mais, um site dedicado ao prefeito da Casa Pontifícia, que é o secretário do Papa, Dom Georg, e agora deve ser Gainswein. A ideia era reunir todas as mensagens em um livro e entregá-las justamente com uma caixa de lápis a Bento XVI. No site, jovens justificam a ideia dizendo o seguinte, olha alguns testemunhos. Todos nós aprendemos de Bento XVI o real significado de ser um cristão.
através de suas palavras, gestos, de todo o seu ser, ele faz parte das nossas vidas de um jeito ou de outro. Recentemente correu ao mundo a notícia de uma jovem que nós poderíamos chamar ex-ateia, que se converteu lendo os livros do Papa Bento XVI. Enfim, e podemos falar de muitos testemunhos, né? Diz assim: fui colocada diante de um Deus que era o Logos, o parâmetro de bondade e verdade objetiva que se expressa a si mesmo e para o qual nossa razão se dirige e no qual ela se completa. Quem também se viu estimulado a redescobrir a fé através dos ensinamentos do Papa Bento foi o jornalista Peter Siewald, o biógrafo do Papa Bento XVI. Várias vezes esteve com o Papa, fez o livro Sal da Terra, entrevista a Joseph Ratzinger, enfim. Muito bonito, ele dizia, o impulso, essas palavras de Joseph Ratzinger me deram um impulso necessário para dar o grande passo que faltava depois de inúmeros pequenos passos que eu já tinha dado, falando da sua conversão espiritual. O que mais lhe impactou foi a agudeza do pensamento de Bento XVI, suas respostas expostas com precisão e simplicidade. Enfim, tudo isso foi colocado naquela campanha Lápis para Bento XVI. Né? Bento XVI já escreveu mais de 600 artigos, uma centena de livros, várias línguas traduzidos, né, os seus livros, teologia, pastoral, liturgia. Seu último grande trabalho foi a trilogia Jesus de Nazaré, mas eu particularmente, tem aqui a Ópera Omnia traduzida já da Editora Vaticano, né? Tem agora essas homilias do Papa Bento que o Papa Felipe dizia no início. Eu particularmente tive contato com uma coisa que eu gostei muito, eu não sei se foi o último ou não, mas me chamou muito a atenção o texto que ele escreveu ao cardeal Sará sobre o sacerdócio, foi publicado no livro Do Profundo do Nosso Coração, muito bom, falando sobre o que é o sentido do celibato, o sentido do sacerdócio, a crise do sacerdócio, muito bom. E tem muita coisa, um legado grandioso que tomara, não sei, né, como terminou essa campanha, Lápis para Bento XVI, mas muitos testemunhos que chegaram e agora continuam chegando, né, com a sua morte, de conversões, de, enfim, gente que se sentiu tocado pela obra do Papa Bento XVI. Um homem de muita humildade, mas de uma inteligência extrema, por isso agora estão pedindo que seja proclamado, né, doutor da Igreja, enfim, grande Papa Bento XVI. É uma maneira, escreveram os organizadores dessa campanha, de pedir-lhe que nunca pare de escrever, a fim de que um dos mais estupendos instrumentos de Deus possa continuar a ressoar. E assim, vamos concluindo, né? Eu poderia citar muito mais, né? O fato é que influenciou e influencia muito na história da igreja, particularmente no nosso século, e merece, sem dúvida, mais uma homenagem. Por isso, esse episódio dedicado também a ele, o seu testamento espiritual e todo o legado que ele nos foi deixando com essa grande humildade, com essa grande agudeza também da sua inteligência, que tenho certeza que vai ainda ressoar por muitas gerações esse legado que ele nos deixa. Certamente, né? Certamente por muitas gerações, seus escritos, né? Todo o seu material, toda a sua vida, seus escritos teológicos, sobretudo de grande profundidade, né? Como comentamos no início, não é por nada que os cardeais estão pedindo para, né, proclamá-lo doutor da igreja, porque realmente uma obra vasta, né, grandíssima e de profundidade, mas igualmente de simplicidade, né, como era o seu estilo, né, um homem humilde, simples, servo da vinha do Senhor, e é maravilhoso ver essa realidade, né, pois tudo que ele foi deixando. Não? Muito bem, ótimo. Como eu disse, já fazia um tempinho que tinha terminado o tema do testamento, é breve, e depois eu comentei mais todo esse tema da campanha e do legado que ele nos deixa, mas eu senti que deveríamos fazer ainda uma homenagem. Enfim, não sei se vamos parar por aqui ou se ainda vamos falar mais e mais sobre ele em outros programas. O fato é que temos muito que falar, muita gratidão ao Papa Bento, gratidão a Deus por ter nos deixado o Papa Bento, né? Eu confesso que, assim, mais a modo pessoal, uma confissão minha, descobri coisa que eu não conhecia antes, né? Tenho um grande amigo nosso, sacerdote, o Padre Alexandre Nunes. Ele é um apaixonado por liturgia e eu não aproveitei tudo que eu podia ter aproveitado dele, da relação com ele. Mas depois,
lendo do Papa Bento XVI e depois convivendo com outras famílias, descobri a riqueza da missa de rito extraordinário, a riqueza da catequese também, que tem a missa de rito extraordinário, e o Papa Bento foi quem impulsionou toda essa abertura, essa volta, né, a valorização da missa de rito extraordinário. Então eu também tenho hoje eu não posso celebrar porque não tenho autorização do bispo, né? Eu mudei de diocese e ainda não tenho autorização do bispo aqui, lá eu tinha. O fato é que para mim é uma alegria, eu celebrei aqui agora em Arujá todos os dias sozinho, eu não quis celebrar com os padres, porque nosso altar está, né, pegado aí, grudado aí na parede, então você pode celebrar versus Deum. Não é a missa tridentina, mas assim, é uma riqueza extraordinária a espiritualidade da Santa Missa, e para mim, pessoalmente, o Papa Bento contribuiu muito para a gente valorizar mais, né, essa riqueza que temos, e tenho certeza que nós poderíamos seguir falando de tantas coisas que ele nos deixou e que também nos serviu a nós aqui do Católico Sabia como renovação do nosso sacerdócio, né? Então, termino aqui. Agradeço aí a paciência, espero que tenha ajudado algumas linhas também, né? Gratidão a Deus, gratidão pelas famílias, não perder a fé e valorizar muito o Papa Bento pela sua humildade, como terminava o seu testamento pedindo que rezemos por ele para que Deus o acolha nas moradas eternas. Tenho certeza que já está lá e de lá olhará por nós também que estamos aqui seguindo na luta, né? E por toda a igreja, né, que tanto necessita, e nesses períodos da história também tanto necessita a intercessão dos grandes santos, dos homens e mulheres de todos os tempos que pois pedem aí, deram sua vida pela igreja. Muito obrigado, Padre Renan, pois como vocês lembram, né, pois a gente gravou na semana passada, ainda não estava morto, né, o Papa, então, pois de certo modo foi providencial, pois vimos que já se aproximava realmente, pois a sua partida para a casa do Pai, então foi interessante poder fazer um pouco da biografia do Papa Bento e hoje já, uma semana depois, já poder fazer o seu testamento. Eu acho que é de grande riqueza para cada um de nós, né, para a nossa vivência também. Eu lendo aqui o testamento, relendo, né, o testamento do Papa Paulo VI, do Papa João Paulo II, aqui enquanto o padre falava, você vê essa riqueza dos papas de deixarem, pois, né, quase que repetindo algumas das ideias, não, dessa preparação para o passo, né, para a glória eterna, né, o pedido de perdão, algo tão constante também na vida deles, né, o agradecimento, esse desejo de, pois, nada extra, nada pomposo ou nada grande, senão, pois, um enterro simples e um féretro simples, né, pedem tanto o Papa Paulo VI como João Paulo II. Então são coisas que marcam também, pois, essa grande profundidade dos papas também, né? Como falei, é algo que não sei se todos os papas fizeram testamento, pelo menos não sei se fizeram público esses testamentos, é mais presente agora dos últimos 3 papas, então, pois, é bonito e pode ser de grande ajuda. Então, recomendo também, se você já leu realmente o testamento espiritual do Papa Bento XVI, também buscar ali testamento de Paulo VI e de Papa João Paulo II, e vai encontrar também uma grande riqueza, né, no que deixaram esses homens, né? Um testamento espiritual que ajuda, sobretudo, a ver como eles viveram também, né? E como eles se entregam e terminam suas vidas, né? Entregando, pois, toda essa riqueza para a igreja, que é para cada um de nós. Muito obrigado, Padre Renan. Terminamos aqui, apesar que parecia que era rápido, mas já deu o seu tempo aqui já, seus 40 minutos aqui, quase 50 já. Mas agradecemos aí de coração, e a todos vocês aí, pois, nossas bênçãos, nossas orações nesse, pois, novo ano, que seja de muita riqueza. Vamos ter 2 semanas de pausa para deixar o Padre Renan ter suas férias aí, poder aproveitar profundamente das suas férias. Então, vou deixá-lo sem dar trabalho para ele. Então, essas 2 semanas seguidas agora de janeiro não vamos gravar. Gravamos, pois, já na semana ali do 23 ao 25, ali mais ou menos, alguma dessas datas aí que o padre consiga. Vai ser o meu programa, então já preparo alguma coisa para quando ele retornar, já vir com toda a corda, já vai estar descansado, já vai ter para trabalhar muito já. Mas eu tenho do dia 22 a 30, vou pregar exercícios espirituais para as senhoras em Porto Alegre, senhoras do Reino Christi. Então eu só vou estar depois do dia 30.
Depois do dia 30 Pois eu não dá volto. para fazer um parênteses lá. Vamos ver se durante os exercícios dá tempo, né? Vamos ver, de repente sei, alguma quem tarde sabe. aí depois do descanso da tarde, Vamos enquanto está tentar. na via sacra elas, de repente. Vamos ver. Mas se não, pois até fevereiro a gente se vê então. Deus abençoe a todos, um feliz ano novo para vocês, um feliz mês de janeiro e nossas bênçãos aqui, minha bênção, e que Deus abençoe muito. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe muito, desejo um ano novo abençoado e lembrem-se de continuar rezando por nós, particularmente nesse mês do nosso aniversário aqui do podcast, para que continuemos chegando aí a mais pessoas, levando a verdade da fé, a formação, a espiritualidade, tudo que vocês precisam, podem contar sempre conosco, estaremos aqui. Um forte abraço, que Deus abençoe muito.